Sabe de quem eu puxei essa mania de gostar de contar história? Do meu avô. Olá, gente, eu sou a Lohane Bernardes, esse é o canal Café com a Bernardes e sejam bem-vindos se você está começando a seguir agora. Toda semana a gente posta vídeo sobre tudo, sobre investimentos, sobre a Bíblia, sobre o cotidiano, até sobre política. Então sigam lá, gente, me dá dicas para mais vídeos, se você quer que eu pesquise alguma coisa, que traga para vocês, tá bom? Interajam comigo. Hoje eu vou falar sobre umas histórias que o meu avô me conta. Gente, ele ama contar história, mas eu não sei até que parte é verdade. Então, vamos lá. Ele foi pro exército porque ele falava que era na época dele, para as crianças que não tinham condições, crianças, jovens, adolescentes, era o exército. Então, a esperança deles era o exército. Então, ele sempre cresceu pensando nisso. Eu vou crescer e eu vou aposentar lá. Só que ele era muito custoso. Gente, ele era muito custoso, a ponto de ter que os pais, os meus bisavós, ter que chamar os irmãos dele para ajudar a pegar ele para bater. Então ele sempre foi esperto, assim. Então, mas cresceu numa família muito humilde, na roça. Ele sempre trabalhou ajudando os pais, ajudava os pedreiros, construções e tudo. E aí, quando ele foi pro exército, a primeira coisa que ele estranhou quando chegou lá é porque eles deram kits para eles. E aí, nesses kits tinha kit higiene, com escova de dente, com toalhinha. Aí eles tinham, e cada um tinha seus próprios utensílios. Era garfo, faca, colher, prato, garrafinha de água, copo, tudo de cada um, uniformes para cada um. E a regra era, eles tinham que se dar conta dessas coisas no final do prazo deles. Era um ano eu não sei os termos certos, mas era um ano que eles tinham que cumprir, né? Então no final deste ano eles tinham que devolver do jeitinho que eles pegaram. E pensa, jovens, 18 anos, complicado. Aí ele conta que primeiro ele já estranhou porque ele não tinha o hábito de escovar os dentes todos os dias. E aí lá eles falavam, tempo de ir lá escovar o dente. Então juntava todo mundo, os superiores dele, general, tudo acompanhando, e eles tinham que fazer isso, e ele já começou estranhando daí. E então, com o passar dos dias, é claro que essas coisas foram sumindo, e um soldado ia tomando do outro. Aí vamos supor que o dele sumiu, ele ia lá e pegava do coleguinha, aí o coleguinha ia lá e pegava de outro para não ficar sem, porque tinha que dar conta no final do período. Por fim, faltando poucos dias para acabar o prazo que eles tinham que devolver tudo isso, eles meio que combinaram de pegar todas as coisas que estavam faltando de alguns soldados que tinham mais condições, que poderiam comprar esses utensílios para devolver para o exército. Então eles foram trocando no ano inteiro. Quando chegou no final, tiraram de uma pessoa só que tinha mais condições, ele foi lá e comprou outra e repôs. Mas era uma luta, gente, até uniforme eles conseguiam sumir e pegar de outra pessoa. Era difícil, eu fico imaginando como que era. Então, eles, lá no exército, quando eles entraram, ele não tinha estudo, né? Ele estudava quando dava pra ir, porque tinha que trabalhar, tinha que ajudar em casa. Então, o exército mesmo, disponibilizou um ônibus para levar eles pra cidade para estudar à noite. E, gente, meu Deus, ele era muito custoso. Ele chegava na porta da escola e fingia que entrava e ia pro bar. Ele, os amigos dele. E aí, como eles foram vendo que esses soldados não estavam indo para a escola, não estava dando resultado nenhum, porque eles não estavam estudando nada, estavam só indo para o bar e para farra, e onde tinham as mulheres e tudo, eles cortaram isso. Eles foram proibidos de ir para a escola. Por quê? Porque o princípio líder deles era meu avô, levando eles para o mau caminho. Aí eu falei, mas vô, por que o senhor fazia isso? Era uma oportunidade boa que o exército estava dando. Aí ele, não era culpa minha, eram as mulheres daquela cidade que pensava que nunca tinha visto. Ele achava que as mulheres nunca tinham visto homem na vida, ainda mais soldado, que ele chegava lá, as mulheres já vinham em cima. E ele sempre, não foi ele, não é culpa minha, é culpa das mulheres. E aí ele conta também que ele sempre foi marrento, né? Eu sei das coisas. E aí uma vez ele viu um outro soldado atirando, né? Assim, perto de um lago. Aí tava passando passarinhos, ele falou assim, se você acertar aquele passarinho, eu vou lá no meio do lago buscar ele. Aí, pensando assim, ele é muito ruim atirador, ele não vai acertar isso aí nem por sorte. O cara atirou, acertou no passarinho.
e ele teve que ir lá. Ele era todo marrento, né? Ele conta também que teve tava acabando o prazo dele já, e aí ia ter uma missão lá no canal de Suez. E todo mundo doido pra ir, né? Nossa, que legal. Eles iam viajar, ia ficar lá uns dias, né? Ia ser muito legal. Só que não iam todos, iam só... E a maioria ia, mas alguns não iam. E meu avô, por mau comportamento, não foi escolhido pra ir. E aí, ele muito chateado, ele falou que não tinha chance dele continuar, porque para continuar ele tinha que fazer provas, né? Tinha que ter escolaridade, porque era complicada a prova. Mas ele ainda tinha uma esperança se ele fosse para essa missão, porque ele ia passar o prazo dele de 1 ano, ele ia estar para lá. Então ele pensou assim, se eu estiver para lá, quando eu voltar não vou embora, eu vou continuar. Então era a esperança dele e ele perdeu essa esperança. E aí ele tinha um apelido lá, que era Soneca, porque toda vez que dava um prazinho ele estava tirando soneca, porque eles acordavam muito cedo, né? E era muito puxado o treinamento, então o apelido dele era Soneca. Então quando ele voltou, que ele não foi para a missão e ele continuou no exército, entrou turma nova. E começou os treinamentos tudo de novo. E como ele tinha que cumprir o prazo dele, ele estava no treinamento junto com essas pessoas. Aí um dos treinamentos era uma aula de montar um fuzil. E aí ele já tinha visto essa aula, ele estava no normal dele, tirando a soneca dentro da sala de aula. E aí o comandante falou assim, você, ô Soneca, e esse comandante ele não conhecia ele falou assim, porque ele estava dormindo, vem aqui, eu quero que você monte isso daqui, porque você não está aprendendo, na hora que você precisar você não vai conseguir, eu quero que você monte isso aqui na frente da turma e ensina eles, já que você está sabendo demais, está dormindo. Só que ele não sabia que meu avô já tinha tempo lá, já tinha feito esse treinamento várias vezes, já conhecia. E aí ele pegou e montou lá pro comandante, entregou para ele montadinho, prontinho. Olhou pra ele com aquela cara de deboche dele e voltou e foi dormir de novo, que era a cara dele fazer esse tipo de coisa. Então, ele conta várias histórias, depois eu vou gravar mais vídeos contando depois as próximas do casamento dele, e tem muita coisa, viu, gente? Hoje ele tá com 78 anos e trabalhando como sempre, mesmo jeito, até tarde da noite. Gente, esse foi o vídeo da semana. Se vocês têm histórias dos seus avós também, gente, coloca aqui embaixo. Se você não tem e ainda tem seus avós vivos, conversa com eles. Gente, é tão interessante ouvir essas histórias porque eles já viveram tanto. Pensa. Então fiquem com Deus e até semana que vem.